Neste texto que lemos, da oração de Jesus Cristo, ele fala por 3 vezes: Senhor, eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que o Senhor esteja gerando na igreja, esteja gerando neles unidade. Amém, queridos? Tem 2 textos da palavra de Deus que falam também sobre unidade, muito importantes. Em Gênesis, vou ler um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, que fala sobre a Torre de Babel, diz que eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá limites para tudo o que eles intentarem fazer. No Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 44 diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém, queridos? Há um poder, então, na unidade. Mas o que é unidade? A gente sempre faz essa diferenciação entre união e unidade. Amém? Para que os irmãos estejam entendendo que unidade não é só a reunião de pessoas. Esta reunião de pessoas, todos nós aqui na casa de Deus, é uma união de pessoas, amém, irmãos? Que pode gerar unidade. União de pessoas, estamos todos nós aqui reunidos. Se todos nós estamos aqui reunidos num só propósito, num só objetivo, isso é unidade. Para que você possa imaginar e entender melhor, querido, sobre união e unidade. União é um saco de batatas, todas ali ajuntadas no mesmo saco, no mesmo lugar. A unidade seria o purê de batatas, quando todas elas são amassadas, elas viram uma coisa só. Segundo o dicionário, unidade é aquilo que não é divisível. Aquilo que não pode ser separado. Amém? Unidade, queridos, para que nós possamos imaginar, além do purê de batata, é como se fosse um bolo. Os ingredientes separados são ingredientes diferentes entre si. Mas quando você reúne todos os ingredientes, formam um bolo que não pode ser dividido. Não pode separar os ingredientes mais, porque ele virou um só. Uma coisa só. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Unidade. Fala para o irmão que está do seu lado. O que Deus quer de nós é unidade. Amém, querido? O que Deus quer de nós é unidade. Unidade são pessoas distintas, pessoas diferentes, com as suas diferenças, em perfeita harmonia. Unidade é o que aconteceu aqui hoje, aqui no Ministério de Louvor, queridos. Glória a Deus por isso. Estavam todos aqui tocando e cantando com um só propósito, com um só objetivo: louvar e adorar o nome do Senhor. Unidade é o que a igreja estava fazendo, todos cantando num só coração, num só propósito, num só objetivo. Estavam todos em unidade, um único propósito, queridos. E a unidade, queridos, ela pode afetar todas as áreas da nossa vida. Ela é importante em todas as áreas das nossas vidas. A unidade, ela é super, ultra, mega, power importante, primeiramente, no casamento, no relacionamento. Amém, irmãos? A unidade, ela é super importante no nosso casamento, no nosso relacionamento. Você que tem um relacionamento, você que está casado, casada, você tem que andar em unidade com o seu marido, com a sua esposa. Amém, irmãos que são casados? Precisamos andar em unidade. Relacionamento não é lugar de competição.
Não é um cabo de guerra em que cada um puxa para o seu lado para ver quem ganha. Casamento é lugar de unidade. Duas pessoas diferentes que se unem para construir um lar. Amém, queridos? É assim que tem que ser. Duas pessoas diferentes que se unem para construir um lar. Num só propósito. Construir um lar. Planejar um futuro juntos. Amém? Glória a Deus. Precisamos ter unidade também, queridos, no trabalho. Amém? Ou amém? Os irmãos nem respondeu. Precisamos ter unidade também no trabalho, queridos. Estar alinhados aos princípios da sua empresa. Aí os irmãos não entenderam nada. Achei que você estava falando de igreja. Unidade, queridos, afeta todas as áreas da nossa vida, querido. Unidade quer dizer indivisibilidade. Como é que eu vou ter unidade no meu trabalho? Como é que você vai ter unidade no seu trabalho, querido? Você estando alinhado com as políticas da sua empresa, sendo um bom funcionário, sendo um bom patrão. Amém, queridos? Porque você imagina, querido, como é que vai subsistir uma empresa se cada funcionário fizer o que dá na cabeça dele? Pensa aí. Só pensa assim, um segundo. Se não houver unidade no trabalho, o que vai acontecer? Se o patrão fala, faz A, ele faz C. Faz B, ele faz D. Uma hora essa empresa vai quebrar, querido, vai. E não adianta o funcionário falar, meu patrão é mau. Não, querido. Se você está desalinhado com a empresa, com o patrão, com o seu chefe, se não há unidade, se vocês não estão num só propósito, num só objetivo, querido, onde há divisão, não há prosperidade. Amém? Os 2 irmãos falaram amém só. Precisa haver unidade, queridos, em todas as áreas das nossas vidas. Preocupa não, que eu ainda vou entrar em muita coisa ainda, está só começando. Precisa haver, querido, unidade no seu ministério. Amém, irmãos que estão aqui? Que fazem parte de um ministério da igreja. Vocês precisam estar alinhados à direção que Deus trouxe para o seu líder. Glória a Deus por isso, querido. Porque se a direção trazida pelo seu líder foi de Deus, e você não está alinhado com ela, você está em desacordo com o próprio Deus, sim ou não? Sim. Tem como prosperar um ministério desse, que não está em unidade, querido? Não tem. Precisamos estar alinhados num só propósito, num só objetivo, em todas as áreas das nossas vidas, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério, na igreja como um todo. Quando Jesus orou, Ele falou, Senhor, eu oro para que eles sejam um, para que eles amem em unidade. Precisamos estar alinhados, querido, assim como no ministério, a máxima é a mesma. Amém? Precisamos estar alinhados com os líderes, pastores, com aquilo que Deus traz, querido. É como o povo no deserto, quando a nuvem andava, eles andavam também, sim ou não? Na igreja é a mesma coisa, querido. Se Deus traz uma direção para o líder, para o pastor, nós precisamos andar e estar nesta mesma direção, neste mesmo caminho. Precisamos estar alinhados em unidade, num só propósito, num só objetivo. Se o pastor falou, esse ano nós vamos ganhar vidas, consolidar vidas. O que nós vamos fazer, queridos? Ganhar vidas, consolidar vidas. Porque essa é a direção, não do pastor, queridos, é a direção de Deus.
Nós precisamos estar alinhados, querido, com os líderes, com a igreja, e assim estamos alinhados com Deus. Tendo como exemplo sempre Jesus. Falou: Senhor, assim como eu e o Pai somos um, assim como eu fiz a vontade do Pai, que eles sejam um, que eles andem em unidade. Jesus era o maior exemplo. Ele falou: eu vim para não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Ele veio para cumprir os planos e propósitos do Senhor. Ele no Getsemane falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, querido. No capítulo 2, versículo 44 de Atos, diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E no 47 diz que Deus ia acrescentando a eles, aqueles que iam sendo salvos, ia abençoando, ia acrescentando, ia fazendo. Porque eles estavam todos unidos num só propósito, num só objetivo. Atos, isso, foi, só porque eu ia falar, tirou. Atos 2, 44 e 47. Estavam todos unidos. Em Atos 1, quando diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio sobre eles um vento impetuoso. Estavam todos reunidos ali, na congregação, e veio sobre eles o Espírito Santo. Mas por que veio o Espírito Santo? Porque eles estavam todos ali unidos num só propósito, num só objetivo, orando e buscando o poder de Deus. E veio sobre eles o poder do Espírito Santo, veio sobre eles o batismo com o Espírito Santo, e todos foram cheios do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo, porque estavam unidos num só propósito, num só objetivo. Amém, querido? Quando todos nós estamos unidos num só propósito, num só objetivo, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo, querido. Amém? A coisa vai acontecendo naturalmente. Por quê? Porque estamos obedecendo à vontade de Deus. Quando estamos alinhados no propósito do bispo, do pastor, do líder, estamos alinhados no propósito de Deus, obedecendo a Deus, à vontade de Deus. Amém, queridos? E Deus vai acrescentando, e Deus vai fazendo. Glória a Deus por isso. Viver em unidade, irmãos, é negar o eu e pensar no coletivo, e pensar mais no propósito. Amém? Viver em unidade é negar a nossa vontade. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Primeira coisa que ele falou: negue-se a si mesmo, negue-se a sua vontade, os seus desejos. Andar em unidade é negar o nosso eu, é negar a nossa vontade. É Deus falar assim: eu quero que você faça isso, mas eu queria estar fazendo churrasco na minha casa, mas eu obedeço a palavra de Deus, a vontade de Deus. E Deus faz na minha vida, e Deus faz na sua vida, amém? Porque nós estamos obedecendo a vontade perfeita de Deus. Isso é viver em unidade. Negar o nosso eu. Viver a vontade de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 25. Diz que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, não prosperará, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Não, amém não, irmão. Misericórdia.
Mateus capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, não prosperará, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O contrário de unidade é o quê? Divisão. E é por isso que o diabo ataca tanto a igreja com divisão, jogando contenda, fofoca, problema, laço, embaraço, para trazer o quê? Divisão. Porque um povo unido, querido, ninguém pode resistir. Lá em Gênesis diz que o povo se reuniu para levantar uma grande torre que ia até o céu, diziam eles. E Deus olhou para aquele povo e disse: todos estão num só propósito, num só objetivo. Ninguém poderá resistir os seus intentos. Ninguém. Só Deus que entrou lá e dividiu todo mundo. Por isso, queridos, é tão importante estarmos todos em unidade, num só propósito, num só objetivo. Porque o contrário da unidade é a divisão. Por isso o diabo tem lançado divisão na igreja. Levantado, ovelha contra pastor, pastor contra ovelha, líder contra membro e assim por diante. Por isso ele tem gerado tanta divisão, tanto problema, tanto embaraço. Para que não haja unidade, porque onde há unidade, há prosperidade. Onde há divisão, há esterilidade. Grava isso aí. Vou falar de novo. Onde há unidade, há prosperidade. Onde há divisão, há esterilidade. Lembra disso. Por isso é tão importante estarmos unidos num só propósito, querido. Mas não só na igreja, como eu disse no início, todas as áreas das nossas vidas. Por isso que o diabo joga tanta divisão. Por que vocês acham que tem tanto divórcio? Porque o diabo odeia a família, querido. Não se engane. O diabo odeia a família. Porque a família unida, ela prospera. Ela avança. Lembre-se, prosperidade não é só dinheiro, querido. Existem muitas coisas que o dinheiro não compra. Precisamos estar unidos, querido. Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Toda a palavra de Deus fala em unidade. Que nós, a igreja do Senhor, temos que estar unidos, querido. Num só propósito, num só objetivo, num só coração. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz assim: se pois, dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isto será concedido por meu Pai, diz o Senhor Jesus. Viu o poder da unidade, querido? É muita gente concordando com o que ele falou? Quantas pessoas? 2. Se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, querido, isso é muito poderoso. Se 2, vocês, seu marido, você e sua esposa concordarem a respeito de qualquer... Ele não está falando de coisa extraordinária, não, irmãos. Está dizendo a respeito de qualquer coisa. Isso é unidade. Que vierem a pedir, isto lhe será concedido por meu Pai. Tem que haver o quê? Concordância, querido. E é por isso que o diabo lança tanta divisão, tanto problema nas famílias, tanto problema na igreja.
para que não haja concordância, para que não haja unidade, porque Ele sabe que a igreja unida, querido, é uma igreja poderosa. Um casal unido é um casal poderoso, amém, querido? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado aí, vou falar só pela última vez. Nós, unidos, somos mais fortes e poderosos. Aleluia. Igreja unida, querida, é igreja poderosa. Igreja dividida é igreja estéril. Por que tem tanta igreja estéril, querido? O que é estéril? É a igreja que não cresce, que não dá fruto. Por que tem tanta igreja estéril? Igreja dividida. Reino dividido não prospera, querido. Essa é a verdade do Evangelho. Por isso Jesus orou a respeito da sua igreja e disse: Senhor, assim como eu e você, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um, que eles andem unidos. Foi a oração de Jesus por nós, querido. Será que a unidade é importante, querido? Muito importante. A partir do momento que entendemos que precisamos estar unidos, como família, precisamos estar unidos enquanto ministério, precisamos estar unidos enquanto igreja do Senhor, precisamos andar em unidade, todos unidos num só coração, num só objetivo. Nada, ninguém poderá nos resistir. Amém, querido? É uma boa nova do Senhor para você. Se vocês estiverem em unidade, querido, no seu casamento, ninguém poderá te resistir. Se vocês estiverem em unidade no seu ministério, ninguém poderá te resistir. Se vocês estiverem em unidade na sua igreja, querido, ninguém poderá te resistir. Glória a Deus por isso, querido. Que nós possamos viver esta unidade nas nossas vidas. Vidas diferentes, em perfeita harmonia, num só propósito, num só objetivo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, queridos. Que andemos verdadeiramente em unidade, num só coração, num só propósito, num só objetivo.